Ei, olha só, sabe esse talento, esse dom que Deus te deu? Então, quando Jesus voltar, já sabe, né? Ele vai te cobrar. E como ele vai encontrar seu talento? Você está se dedicando para crescer no seu talento e fazendo a obra de Deus com ele? Jesus foi tão bom com você. Tantos queriam esse dom que você tem. O que você pode fazer por Jesus para agradecer? Eu já ouvi muito isso por aí. E você? Essa narrativa vem de pessoas que usam de forma superficial um texto muito conhecido da Bíblia, a parábola dos talentos. Tá, então deixa eu te contar aquilo que ninguém conta. Tem muita gente que está ficando alienada por acreditar nisso. Sim, porque tem coisas da vida importantíssimas que estão sendo deixadas de lado por quem acredita nessa narrativa. Então fica comigo porque eu vou te mostrar as palavras gregas nessa parábola que mostram a verdade. Hoje você vai saber a verdade sobre a parábola dos talentos. Bem, já deu para perceber que esse vídeo será importante e tem muito mais por aí, então se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Outra coisa, no final desse vídeo nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude a colocar em prática tudo que vamos aprender aqui nesse estudo. Então, fica comigo, ok? Bom, vamos lá então. Eu já quero pedir perdão para você, porque eu fico bem irritado quando percebo alguém querendo convencer os outros a fazer alguma coisa usando para isso um trecho da Bíblia. Ainda mais quando eu conheço o texto que estão usando. E eu sei que a história não é bem assim. Eu chamo isso de torcer as escrituras. E vou te falar, viu, isso é muito mais comum do que você pensa. E o pior, alguns criam até doutrinas religiosas com isso, levando muita gente a pensar e a agir por muitos anos de forma equivocada. Na verdade, a única maneira de sair dessa é conhecer a verdade que liberta. E hoje nós vamos falar de uma doutrina que tem levado muitas pessoas a trocar as prioridades na sua vida, deixando de lado a sua família, esposa, marido, filhos, pelo trabalho voluntário na igreja. Eu chamo isso de doutrina dos talentos. A conversa é mais ou menos assim. Se Deus te deu esse dom, esse talento, você precisa desenvolver isso e usar esses talentos para a obra do Senhor. Porque quando Ele voltar, você terá que dar conta do que Ele te deu. Você já sabe qual é o texto usado para essa doutrina, né? Sim, a parábola dos talentos, que Jesus contou em Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. Vamos ver? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja que esse homem confiou algo a alguém. Essa palavra confiar no original grego é paredoken. E nesse contexto significa entregar algo para alguém cuidar, manter, gerenciar. No caso, ele entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Esse versículo nos mostra 3 coisas importantes. Primeiro, o homem distribuiu talentos. Talento era uma grande medida de dinheiro, tanto que um talento equivalia a 6.000 denários, aproximadamente ao valor de 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Ou seja, esse homem era riquíssimo e confiou uma grande riqueza nas mãos dos seus servos. Segundo, houve um critério para a distribuição do dinheiro. E esse critério era a capacidade de cada um dos servos. Ou seja, aquele homem sabia do que cada um era capaz no momento em que entregou o dinheiro. Então essa história de associar talentos com dons que devem ser desenvolvidos não tem nada a ver. Terceiro, quando entregou o dinheiro aos servos, é claro que o homem esperava receber mais do que entregou. Isso é fácil de perceber quando observamos o critério de distribuição que ele usou, as capacidades de cada um dos servos. Seria como você ganhar na Mega Sena. Gostou, né? Você é uma pessoa inteligente e vai aplicar uma parte do dinheiro, certo? Quais tipos de aplicações você vai escolher? Renda fixa? Ações na bolsa?
imóveis? Vai abrir uma empresa? Qual que vai te trazer mais lucro? Seguindo. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Viu o que esses 2 servos fizeram? Saíram imediatamente para negociar com o dinheiro do seu patrão. E fazendo isso, eles conseguiram dobrar o dinheiro. Agora é interessante observar essa palavra negociar na língua original do Novo Testamento. No grego, negociar é ergazomai, que significa trabalhar, fazer negócios, obter ganhos trabalhando. Então, sim, eles foram trabalhar com o dinheiro. A Bíblia não diz o que eles fizeram. Talvez tenham negociado bens, imóveis, tenham fabricado alguma coisa, não sabemos. Mas o fato é que eles trabalharam para o seu Senhor com o objetivo de multiplicar os recursos. Seguindo no texto, mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Com essa atitude, fica fácil perceber que esse servo não era como os outros. Imagine que eles 3 trabalhavam no mesmo lugar, tinham o mesmo senhor e certamente se conheciam. Certamente esse servo viu os outros saindo para trabalhar com dinheiro, mas ele decidiu fazer diferente deles. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Nesses versículos podemos ver que quando tiveram que acertar contas com o dono do dinheiro, os 2 servos foram elogiados e recompensados. O senhor deles ficou alegre e os chamou para participar da sua alegria. Veja que eles foram chamados de servos fiéis, ou seja, eles fizeram exatamente o que se esperava deles. Não gastaram o dinheiro, até porque não era deles, e ainda multiplicaram o recurso que receberam. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Olha só a desculpa esfarrapada que esse servo deu. Fiquei com medo do Senhor, porque é um homem severo. É claro que o Senhor dele colhe onde não planta e ajunta onde não espalha. Por isso mesmo, ele terceirizou a tarefa de multiplicar o dinheiro para os seus servos. Então aquele servo não deveria ter escondido o dinheiro de jeito nenhum. Veja como ele foi repreendido, foi chamado até de preguiçoso. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Opa, viu só o que a gente leu agora? Por que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros? Pelo menos eu receberia o que é meu com juros. Pega essa informação aí que já vamos falar sobre isso, ok? Continuando. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Essa parte do servo inútil ser lançado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, é bem forte, concorda comigo? Quem quer ser um servo desses? Eu não. E você? Tá. Mas será que esse texto está falando sobre dons e talentos, como todo mundo prega por aí? Será?
Lembra que no versículo 27, que a gente leu há pouco, que fala sobre os banqueiros que podem devolver o valor de uma aplicação com os juros? Isso mostra que sim, a parábola dos talentos está falando de dinheiro. E não, a parábola não está falando de dons ou talentos que Deus possa ter capacitado alguém. É bem simples de entender. Dinheiro é algo transferível e dom não é. Por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu posso transferir para um banco que vai trabalhar com esse dinheiro e depois de um tempo eu recebo de volta com juros. Muita gente faz isso. Mas se eu tenho o dom de cantar maravilhosamente bem, por exemplo, e Deus pode sim ter me dado esse dom, eu não tenho como transferir isso para outra pessoa, entendeu? Os dons e talentos são intransferíveis. Então, eu não posso dizer que essa parábola está falando de dons e talentos, concorda comigo? Tá, eu sei. Eu e você temos bom coração e nós queremos usar nossos dons e talentos na obra de Deus. Eu sei como você se sente. Eu também me sinto assim. E não tem nada de errado com isso. Fique tranquilo, fique tranquila. O que está errado é alguém dizer que você precisa usar seus dons, talentos e mesmo o seu dinheiro na obra de Deus. E se você não fizer isso, receberá um castigo divino, entende? E nós também vimos que nessa parábola está errado dizer que o dom, o talento individual precisa ser trabalhado e aumentado, porque aqueles servos já tinham aquela capacidade quando receberam o dinheiro do seu senhor, lembra? Eles não desenvolveram depois as suas capacidades. Tá, eu concordo que nós sempre devemos crescer e melhorar aquilo que nós sabemos fazer. Sim, nós precisamos aperfeiçoar nossos dons e talentos, eu super concordo com isso. Mas eu não concordo com alguém me dizendo que, de acordo com o nível de excelência do meu dom, eu vou ganhar uma recompensa quando Jesus voltar. Pelo menos não é isso que a parábola dos talentos está dizendo. Tá, mas o que nós aprendemos com tudo isso? Assim como na parábola, nós somos servos e temos um Senhor, que é o Senhor Jesus. E pode sim chegar um momento em que o nosso Senhor nos chame e nos dê pessoalmente uma tarefa sem usar intermediários. Talvez Ele queira nos entregar algo importante. Comigo já aconteceu. Na verdade, comigo aconteceu um pouco diferente. Certo dia, há uns 10 anos atrás, eu estava em oração no quarto, de joelhos no chão e com a testa encostada no chão e perguntava a Deus: Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Isso era algo que eu sempre perguntava, mas naquele dia eu perguntei várias vezes, até que Ele veio me responder. Eu senti uma presença sobrenatural no quarto, mas não me atrevi a olhar para trás. Então ouvi aquela voz de homem falando com autoridade para mim. Meu servo, prepara como ministro de louvor a mim e ministro da minha palavra. Não temas, eu te sustentarei. Uau! Ao meu lado estava o meu caderno, então escrevi rapidamente para não esquecer, como se fosse possível esquecer uma experiência dessas, né? Bom, foi só isso que eu ouvi naquele dia, então, daquele dia em diante, eu procurei fazer aquilo que o Senhor me pediu. Confesso que não fui a pessoa mais dedicada, porque me dediquei demais para cuidar dos nossos negócios. Eu já me arrependi muito por isso, por não ter me dedicado o tanto quanto o meu Senhor me ordenou naquela tarefa de preparação. Talvez, se eu tivesse me preparado mais, me dedicado mais, me capacitado mesmo, talvez hoje eu fosse como aquele servo que recebeu 5 talentos do seu Senhor. Ou talvez eu fosse como aquele servo que recebeu 2 talentos do seu Senhor. Mas com certeza não quero ser como o servo que recebeu a tarefa de multiplicar aquele dinheiro e enterrou. E você? Deus já falou pessoalmente com você dessa forma? Se falou, Ele pediu para você se preparar? Já entregou uma tarefa? Como foi? E você está conseguindo multiplicar as riquezas que Deus colocou nas suas mãos? Se Deus não falou ainda, você está se preparando para quando Ele falar? E você está buscando uma resposta em oração? Ei, deixe seu testemunho aí nos comentários, prometo que vou ler, ok? Olha só,
Não sei se você já pensou alguma vez nessas perguntas que eu fiz, mas eu quero mesmo te incentivar a pensar em outras riquezas de Deus agora. Riquezas que Deus já te deu. Veja bem, talvez Deus nunca tenha falado com você sobre isso, mas certamente Ele já entregou riquezas nas suas mãos para você cuidar. Certamente você já recebeu algumas dessas riquezas aí. Sim, talvez você ainda tenha seus pais vivos. Eles são riquezas que Deus entregou para você cuidar. E você tem o seu corpo. Sim, dê uma olhada em você. Esse corpo aí, o templo do Espírito Santo, é uma das maiores riquezas que Deus entregou para você cuidar. E talvez você tenha irmãos de sangue ou não. Também são riquezas que Deus entregou para você cuidar. E talvez Deus já tenha entregue uma riqueza especial para você cuidar. A sua esposa, o seu marido. Sim, quantos anseiam por receber uma riqueza dessas? E talvez Deus já tenha entregue alguma riqueza extra para você cuidar. A perpetuação da sua família, os seus filhos. Sim, eles são riquezas preciosas para Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui. Deus já entregou riquezas inestimáveis nas suas mãos para você cuidar. Então, por favor, nunca deixe de cuidar, em primeiro lugar, das riquezas que Deus já deu para você, ok? Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então sim, existe uma ordem de prioridades. Fica tranquilo, fica tranquila. Se Deus demorar para falar com você, assim como Ele falou comigo, ok? Você já tem tesouros inestimáveis do Senhor nas suas mãos para cuidar. Nunca esqueça disso, mesmo se Deus te der outras riquezas para você cuidar também. Tudo bem? Uau! Esse estudo foi bastante revelador. Que tal a gente fazer uma oração pedindo para Deus abençoar a nós e as riquezas que Ele já nos confiou? Então, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos muito a agradecer ao Senhor. Agradecemos pela sua misericórdia que se renova cada manhã sobre as nossas vidas e pela sua graça, esse favor que nós recebemos, mas não merecemos. Nós agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui através desse vídeo. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agradecemos pelo seu Espírito Santo que foi derramado sobre nós e agora habita em cada um de nós. É um privilégio ter o Senhor aqui conosco. Nós agradecemos também porque o Espírito Santo nos leva a toda a verdade e hoje nós somos libertos por ela. Hoje aprendemos a verdade a respeito da parábola dos talentos que o nosso Senhor Jesus contou, que fala a respeito do reino dos céus, e fomos muito edificados por ela. Somos gratos por cada riqueza que o Senhor já nos entregou, seja ela a nossa vida, a nossa família, nossos irmãos em Cristo ou riquezas de outros tipos, e também pelas riquezas que nós ainda receberemos. Pedimos a sua ajuda para que nós possamos cuidar, Senhor, da maneira adequada de toda e qualquer riqueza que o Senhor colocar em nossas mãos. Que o fruto do seu Espírito seja manifesto em nós, Pai, com mais amor, alegria, paz, entusiasmo, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pedimos também que nos ajude a crescer nos dons e talentos que nós temos, para que possamos fazer tudo com excelência, porque fazemos para o Senhor. E se o Senhor quiser nos entregar ainda mais riquezas para cuidar, estaremos com o nosso coração aberto, atentos e disponíveis para dar o nosso melhor. Nós oramos, agradecemos e entregamos ao Senhor toda a glória por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus entregue muitas riquezas nas suas mãos e que Ele abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.